Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus e hoje nós vamos desvendar todos os mistérios. Nós vamos falar do sacerdócio levítico, sacerdócio de Arão. Vamos trazer para a igreja, mostrar o contexto do sacerdócio dentro da igreja de Cristo. Vamos mostrar essa promessa sendo cumprida lá no Apocalipse, Deus mostrando que o que ele prometeu lá no Êxodo, ele vai concluir lá no Apocalipse. Então nós vamos ver o reino dos sacerdotes, mas eu quero te dar vários mistérios por trás dessa questão do sacerdócio. Vamos falar da destruição do templo, depois 70 depois de Cristo, como é que fica a linhagem dos Cohen. Os Cohen que são os sacerdotes que vieram da linhagem, né? Da linhagem de Arão. Como que fica essa questão? Como que é a ressignificação do sacerdócio, o sacerdócio dentro da igreja? E no milênio, vai existir um milênio? Tem um sacerdócio no milênio? Serão feitos sacrifícios no milênio? Vamos falar sobre tudo isso e eu quero mostrar para você de cara esse e-book aqui, que você vai ter acesso a muito conteúdo. Nós vamos falar também da parte do Antigo Testamento, vamos trazer para o Novo Testamento, sem templo, sem sacerdócio, como é que a gente faz então para que a gente possa exercer o nosso sacerdócio, visto que não temos mais templo. Então olha só, se você ficar com a gente até o final desse vídeo, você vai ser verdadeiramente edificado, porque o tema hoje é misterioso, é profundo e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Para fazer esse estudo, com certeza eu vou trazer o meu parceiro Hilber para abençoar a nossa vida. Vem com a gente porque o estudo hoje está incrível. Vamos lá, Hilber, seja bem-vindo, meu parceiro. O tema hoje é um tema gostoso da gente falar, um tema que Deus começa a prometer lá no Êxodo e ele parece que cumpre lá no Apocalipse. E nós, nessa linha do tempo, entre o passado e o futuro, nós estamos no meio do caminho. A gente precisa entender essa questão dos mistérios sacerdócios e como oferecer um sacerdote agradável a Deus, né, Hilber? Não é só ir cantar louvores na igreja, não é isso? Exatamente. Você foi muito feliz na sua fala, que você falou que no Apocalipse seria completo, consumado. Então, se vai ser consumado, quer dizer que esse sacerdócio ainda está em andamento e ele vai ter um tempo para ser consumado, para ser ali estabelecido na sua plenitude, vamos colocar assim. E é o tempo que a gente está agora. Então, a gente vai entender a aplicação para agora e a gente vai entender o contexto histórico do passado. Muito bem. Então, assim, para a gente já ganhar tempo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, tá? Se vocês quiserem pegar esse e-book aqui e mais 280 e-books, o Uber vai colocar uma legenda pra gente aqui embaixo, clube.papocomdeus.com.br. Lá você tem o nosso clube, você vai ter acesso não só a esse e-book aqui, que tá incrível, o projeto gráfico dele maravilhoso, mas de 280 outros e-books que nós fizemos. E olha só, irmão, de quebra você ainda abençoa o nosso ministério pra gente poder continuar edificando as nossas alianças no Brasil, batismos, evangelismos, Amazonas, Goiânia, Brasília, sul do Brasil, Paraná e tantos outros lugares, também Angola, Moçambique e Portugal. Nós estamos fazendo um trabalho agora enviando um lote também de conteúdo, materiais e bíblias lá para Angola e precisamos da sua ajuda, amém? Então, ó, você adquire um e-book nosso e você está edificando as alianças do Papo com Deus para que a gente possa continuar levando esse conteúdo muito mais longe, amém? Bora lá para os nossos estudos? Vamos lá então, olha só, a gente precisa começar primeiro pelo fim, tá? Como assim começar pelo fim? Deus faz uma promessa lá em Êxodo 19:5. Deus diz que ao povo que se eles seguirem a Deus e guardarem a sua aliança, então eles seriam feitos um reino de sacerdócio. O que acontece que a gente consegue ver nessa passagem? Deus está mostrando exclusividade de um povo, que seria o povo de Israel, diante de mais de todas as outras nações. Então Deus está pedindo o que para eles? Fidelidade. Deus está dizendo assim, ó, se vocês forem meu povo, serão propriedade exclusiva, mas olha, separem-se, sejam santos. Então Deus vai e faz uma aliança com o povo no pé do Monte Sinai. Porém, o povo peca, o povo cai em descrédito ali com Deus e o povo continua em pecado, né? E isso só vai se agravando. Então, aquela aliança é quebrada pelo próprio povo. Nós entendemos então que é necessário uma nova aliança. Então, e agora, né? Quem é o sacerdócio santo? Quem prefigura o sacerdócio eterno? João já vai inaugurar os evangelhos mostrando que Jesus vem cumprir o sacerdócio eterno. Depois Paulo vai chamar a nossa atenção quem é o Israel de Deus, nem sendo judeus, nem sendo gentios, mas todos eles no corpo de Cristo unido, ou seja, todos os povos, não é somente mais uma etnia. Isso vai corroborar em Efésios, onde Paulo vai discutir explicitamente que Cristo derrubou o muro de separação. Ele vai explicar que não existe mais separação entre judeus e gentios. Aos Gálatas, Paulo vai dizer que não tem grego, não tem escravo, não tem livre. Paulo vai tirar toda a parte étnica, né, Hilber? Vai tirar toda a parte de senhorio, ou seja, um senhor, um escravo, um livre, um liberto, né, ou um escravo,
Paulo então vai começar a quebrar todas essas barreiras ali aos Gálatas, ele fala aos Efésios, ele repete aos Gálatas, aos Romanos, ele vai dizer que não tem distinção entre judeu e grego, porque o Senhor Jesus é o mesmo para todos, e aos Colossenses 3:11, Paulo então retira a ideia de que em Cristo as distinções tradicionais são irrelevantes, onde não há nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem nada. Por que nós estamos começando já pelo fim? Deus faz uma promessa do reino do sacerdote. Calma que nós vamos chegar na destruição do templo ali, nós vamos chegar na geração de Arão, então, que é separado Arão e seus filhos, né? O sacerdócio levítico, nós vamos falar da linhagem dos Cohen, que são os sacerdotes ali de Deus, né? Os levitas do Senhor. Nós vamos chegar nessa parte, mas eu já quero começar do fim. Deus promete lá no Êxodo, mas a gente percebe que depois que 70 depois de Cristo, que o templo é destruído, não tem mais como prestar o sacerdócio dentro do templo, então esse sacerdócio é trocado. E as cartas de Paulo, o Wilber, e também os evangelhos começam a construir um entendimento que agora não é só mais para os judeus, agora não é mais para um povo étnico na terra, mas é para um povo que participa de um corpo espiritual, é de um povo que foi unido no corpo de Cristo, um corpo que é espiritual, porque nós não enxergamos esse corpo de Cristo, ok? Esse corpo chama-se igreja. Então Paulo vai desconstruindo exatamente tudo isso e dizendo que todas essas distinções tradicionais são meramente irrelevantes nesse contexto, porque agora o corpo de Cristo é espiritual e místico, não é isso, Wilber? Perfeito, exatamente isso. E esse era o problema principal que os apóstolos estavam tentando enfrentar na igreja primitiva, que é do quê? O que é necessário para eu ser povo de Deus? É necessário eu passar pelo judaísmo primeiro, ou eu posso ser cristão sem passar pelo judaísmo? E o que o Paulo está falando é justamente isso. Para você que quer ser cristão, você não precisa passar para o judaísmo. Não é porque os apóstolos são judeus, que Paulo vai falar, que você é necessário passar pelo judaísmo. Você já pode ir direto ao cristianismo. Então, isso é bem importante. Então, essa é a temática da igreja do primeiro século. Por quê? Porque todos os apóstolos, eles eram judeus. Então, automaticamente, surgia essa questão. Então, para eu ser cristão, eu tenho que ser judeu como os apóstolos e depois eu vou para ser cristão. Então, eu faço a circuncisão, guardo festa, depois eu sou cristão. E Paulo fala, não, nada disso. Isso é você retroceder. Porque eu, como judeu, da tribo de Benjamim, eu lancei tudo isso por perda para agora seguir a Cristo. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Então, acaba todo esse problema, essa divisão, esse contexto étnico, né? E agora a gente sabe que para ser povo de Deus é só por meio de Cristo aonde vem a nossa justificação. Muito bem. O que o Wilber está falando é exatamente isso aqui, ó. Com a destruição do tempo 70 depois de Cristo, o sacerdócio levítico hereditário chegou ao fim. Em seu lugar surge o corpo de Cristo, uma nova forma de adoração, onde cada indivíduo separado ao Senhor se torna um ofertante de sacrifícios santos e agradáveis a Deus. Essa transformação radical é descrita por Paulo em Romanos 12:1 como o nosso culto racional. Ao contrário do antigo sistema, irmãos, onde o acesso a Deus era limitado a um grupo específico, o cristianismo liberta os crentes da necessidade de templos físicos. Agora, em qualquer lugar, em qualquer momento, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Você vai ver isso em João 4:23. E essa liberdade nos permite oferecer a Ele sacrifícios supremos ao Senhor. Lá em Romanos 12:1. Guiados pelo Espírito das promessas, como diz em Efésios 1:13, os cristãos do mundo inteiro podem viver uma vida plena e abundante através da fé, esperança e amor. Então nós servimos a Deus com alegria, livres das amarras do legalismo. Legalismo, tá? Não é de uma forma pejorativa, mas o legalismo através das leis sacerdotais, ok? É isso que nós queremos colocar, principalmente as leis sacrificiais, as leis cerimoniais, porque isso nós temos uma ressignificação na nova aliança. Então, eu quero agora trazer vocês para a origem de tudo, ok? Então, nós já falamos que a igreja hoje ela oferece os sacrifícios sacerdotais a Deus, foram ressignificados os nossos sacrifícios. A igreja hoje é o Israel de Deus, tá? Muitas pessoas falam, Wilber, na substituição da igreja pelo povo, da igreja pelos judeus, como é que se fala? Aquela teologia da substituição, teologia substitutiva e tal. Não é exatamente isso, né, Wilber, que nós queremos colocar aqui hoje, não é isso? Não, exatamente, não substitui. Não quer dizer que o Israel não participa mais. O Paulo, por exemplo, era israelita e participava agora dessa nova ressignificação. Por quê? Porque o ponto central é em Cristo. Qualquer um pode, mas desde que esteja em Cristo. E, Então o judeu também pode, mas ele vai ter que estar o quê? Em Cristo. Se ele nega Cristo, não tem como ele fazer parte do povo de Cristo, não tem como ele fazer parte do povo que ele nega, né? Isso aí seria uma contradição. Então, é simplesmente isso que você falou, Max, é uma ressignificação.
Muito bem. Então, assim, ó, a criação do sacerdócio, para você entender a origem de tudo, ok? No versículo 1, lá de Números, Deus inicia a seguinte frase, ó. Então farás chegar a ti, Arão, ao teu irmão, e com eles seus filhos, dentre os filhos de Israel, para me serem sacerdotes. Então, o que Deus está fazendo? Ele está ordenando a Moisés que separe Arão e os seus descendentes da tribo de Levi para o ofício sacerdotal. Essa escolha não foi aleatória. A tribo de Levi já havia sido escolhida por Deus para realizar tarefas específicas relacionadas ao tabernáculo e adoração. Você vai ver isso em Números 3, do 5 ao 10. Deixa eu compartilhar com vocês também a evolução que eu estou fazendo aqui. Puxando aqui, ó. A santificação. Então, olha só. Deus separa o sacerdócio, ok? De uma linhagem, os Coens, né? Que seriam os levitas ali, da descendência da família de Arão. Depois Deus santifica, depois Deus vai dar vestes para eles, vai ensinar o simbolismo de tudo isso. E nós vamos falar isso agora. Ó. Após a seleção de Arão e seus filhos, precisavam ser santificados os que assumirem suas funções sacerdotais. Esse processo envolvia diversas etapas, como lavagem com água, a vestimenta e as roupas especiais, era a unção com óleo em Êxodo 29, do 1 ao 9, você vai ver a santificação que simbolizava a separação dos sacerdotes para um serviço sagrado, representando pureza, devoção e etc. As vestes sacerdotais também, Deus deu instruções detalhadas sobre as vestimentas de cada um, de cada serviço inclusive, né? Vai mostrar que cada peça tinha um significado simbólico e representava diferentes aspectos, como santidade, autoridade, e por aí vai. Eu não vou ler tudo pra gente ficar mais rápido, tá? O simbolismo das vestes, então assim, olha, o éfode, que era feito de linho finíssimo e dourado, simbolizava a justiça e a pureza de Deus. As pedras preciosas no peitoral representavam as 12 tribos de Israel, mostrando que os sacerdotes carregavam peso diante do povo de Deus. Depois você vai ver Cristo lá no Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 1, né, Hilber? Que ele tá andando no meio dos 7 castiçais e ele tá com as vestes sacerdotais, então tá mostrando que agora quem carrega no peito, todo o povo de Deus, não somente as 12 tribos, mas todo o povo de Deus, a representação da plenitude do povo de Deus é Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. A túnica simboliza a santidade, retidão dos sacerdotes. O manto azul celeste simbolizava a autoridade e a glória de Deus. A mitra de linho finíssimo com uma placa de ouro no peito, escrita as palavras santidade do Senhor, simbolizava o quê? Consagração total aos serviços e a Deus. Irmão, se a gente for pegar isso aqui, contextualizar para o povo de Deus, a gente pode pegar a mesma coisa, ó, a separação, a santificação e as vestes. Deus chama o seu povo, você vê lá no Apocalipse uma simbologia, Deus levando a igreja para o deserto. O deserto dos povos é para que você se afaste da grande Babilônia. Tem o cálice de Tontiá que tá lá no Apocalipse 8, agora se não me falha a memória, 7 e 8, vai mostrar que a meretriz, que é a grande cidade, ela está segurando um cálice de Tontiá, que ela embriaga os moradores da terra. Então quando Deus, você vê ali a igreja sendo levada para o deserto, é que Deus guarda o seu povo. Deserto é lugar de privações, então você vai se privar das coisas desse mundo, você não vai adorar mais as coisas que a grande Babilônia adora. Então Deus faz a mesma coisa, Deus separa o seu povo, Deus santifica como santificava os sacerdotes, depois Deus cobra as vestes sacerdotais. Como que Deus santifica? Através do Espírito Santo, que agora atua em nós, na nossa mente e no nosso coração. Deus vai escrevendo as suas leis morais. Jeremias 31, Deus faz essa promessa, no 31 ao 33, Deus vai fazer essa promessa. Vai chegar o tempo que eu farei uma nova aliança com o meu povo, escreverei as suas leis, as minhas leis na sua mente e no seu coração. E quem faz essa operação? Quem é o dedo de Deus que escreve na mente e no coração do homem? É o Espírito Santo de Deus, que traz a gente as leis morais do Senhor, traz a plenitude das leis de Deus. Então Deus separa a gente levando para o deserto, Deus santifica os sacerdotes, que é a igreja hoje, e Deus cobra as nossas vestes sacerdotais. Você vai ver, eu e o Wilber fizemos um estudo chamado Vestes Sujas. Vou pedir pro Wilber deixar um card aqui, ou digita Vestes Sujas no YouTube, Papo com Deus, né? Vestes Sujas, Papo com Deus. Você vai ter acesso a esse vídeo que é incrível. Nós vamos mostrar pessoas que estão sem veste, pessoas que estão com vestes sujas, pessoas que estão nuas, pessoas que estão com vestes brancas. Nós vamos falar de todos os tipos de vestes, vamos até falar de vestes rasgadas nesse estudo. Nós vamos fazer não só etimologia, nós vamos fazer uma teologia das vestes, mostrando que isso aponta para santidade. Então, ó, cuidado para quando o seu Senhor vir, você não seja encontrado nu. E nudez é símbolo de pecado, de vergonha, tá? Então, cuidado quando o seu Senhor vir, você não for encontrado com vestes sujas. Da mesma forma, você não ser encontrado em falso, ok? Então, assim, a gente precisa entender que a igreja é chamada para se santificar e a igreja é chamada também para ser separado ao Senhor. E você quer fazer algum contexto para a gente passar para o próximo tópico? Sim, como a gente está falando de Antigo Testamento, é importante a gente entender a função sacerdotal do que o Max está falando sobre essa separação que o sacerdote da Antiga Aliança
você perceber, se você ler o Pentateuco com cuidado e com atenção, que há sempre uma questão cerimonial de separação entre algo que é santo e algo que é profano. E por que tem essa separação? Porque o que é profano geralmente vai gerar a morte. Geralmente, quase toda vez, gera a morte. Então, o que é profano gera a morte. E o que é santo gera a vida. Então, o sacerdote ele tem que ficar próximo sempre do que gera a vida, não do que gera a morte. Por quê? Porque isso reflete uma compreensão profunda do caráter de Deus. O caráter de Deus é sempre aquilo que vai gerar vida. E o pecado é sempre aquilo que vai gerar morte. Então, o sacerdote, na antiga aliança, ele sempre vai ficar com esses rituais e essas cerimônias nessa dualidade. Você vai ser separado porque você tem que sair do que gera morte para o que gera vida. E, através disso, você vai ser identificado, você vai ser vocacionado como povo de Deus. Porque povo de Deus é aquela pessoa que aonde passa, né, ela gera vida. E como a gente pode aplicar hoje, já que hoje nós somos os sacerdotes? A gente tem que se afastar das coisas que geram morte. Do que gera morte hoje? A iniquidade, imoralidade, pornografia, coisas iníquas do mundo vão gerar morte. E a gente, como um sacerdote, a gente tem que separar dessas coisas e a gente tem que sempre observar as coisas que geram vidas e, como sacerdote, levar a vida para outras pessoas. Então, você está em pecado, a gente vê pessoas em pecado, a gente exorta com amor para que essa pessoa se arrependa e aí possa ser gerado vida nela e ela saia dessa condição de morte. Maravilha, então vocês veem que Deus escolhe um povo lá no Êxodo, fala que vai fazer deles uma nação santa, vai separar eles, fala, vou fazer de vocês um povo separado, minha propriedade, e eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, ele fala a mesma coisa, ó, Deus nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai, e a ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Então você vai vendo a completude dessa promessa lá no Apocalipse, e é por isso que eu quero mostrar para você a responsabilidade da gente se posicionar, e vai mostrar exatamente aqui, ó, a comparação do ofício sacerdotal do antigo e o ofício da igreja em nossos dias. Então a primeira coisa é mediação. Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens, ok? Mas a igreja foi chamada, e você vai ver Paulo falando que o ministério da igreja é da reconciliação. Então essa questão de mediação entre o homem e Jesus Cristo cabe à igreja. Então nós, como sacerdotes, Silber, precisamos fazer a mediação, trazer o povo e fazer o trabalho da reconciliação. Da mesma forma como o sacerdote antiga aliança fazia a mediação entre Deus e o povo, nós hoje fazemos entre o mundo e trazemos o mundo ao evangelho de Cristo. A adoração, os sacerdotes, então, eles eram chamados para adorar a Deus, só eles podiam oferecer sacrifícios, incensos. Hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, não somente dentro de um templo, mas na nossa vida diariamente, e nós somos chamados a adorar a Deus. Irmãos, adorar a Deus, tá? Deixa eu puxar para cá para falar isso. Adorar a Deus não é cantar hino, não. Nós já fizemos isso tudo aqui, tá? O hino não é o fim em si mesmo. O cantar adoração, cantar louvores a Deus não é o fim em si mesmo. Cantar louvores a Deus é apenas um meio, ok? O fim em si mesmo é uma vida que adore e reflita para Deus de volta a glória que lhe é devida, ok? Então nós fomos feituras dele, a sua imagem, a sua semelhança, para que a gente reflita a sua glória. Então isso é adorar a Deus todas as vezes que a gente reflete de volta para ele aquilo que ele nos fez. E nós precisamos então os sacerdotes, deixa eu voltar para cá, os sacerdotes então tinham um ofício o quê? Da mediação, da adoração e também do ensino, eles ensinavam o povo, e hoje pastores, líderes, pregadores, e nós também devemos ensinar as leis do Senhor, devemos ensinar quem é o Deus de Israel, quem é o Deus da igreja, quem é Jesus Cristo, porque ele pagou os nossos pecados. Aqui eu vou falar um pouco das diferenças do ofício e a ressignificação que foi feito para a nova aliança. Depois eu vou convidar você a baixar esse e-book para que você possa aperfeiçoar os seus estudos, né? Isso vai ser muito bom. E a importância do sacerdócio é aquilo que nós falamos. A criação do sacerdócio representou um passo crucial na revelação progressiva de Deus ao seu povo. E através do sacerdócio, o povo de Israel tinha acesso a Deus de forma ritualizada e ordenada. Os sacerdotes atuavam como mediadores, oferecendo sacrifícios, intercedendo em favor do povo. O sacerdócio também prefigurava a vinda de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito. Jesus como mediador de Deus na humanidade. Então ele ofereceu o sacrifício final e redimiu o pecado do mundo. A criação do sacerdócio lá em Êxodo 28:1 foi um evento de grande importância na história da redenção. Ele estabeleceu uma ordem sacerdotal dedicada à adoração e mediação entre Deus e seu povo, prefigurando a vinda de Cristo, que é o sacerdote
perfeito. Existiu uma grande responsabilidade em criar esse sacerdócio, e é necessário que esse sacerdócio continue, Uber. Esse sacerdócio ele não extinguiu, igual você falou, ele permanece, e ele é eterno, porque a gente percebe que Jesus vai dizer isso, que ele é eterno, Apocalipse vai dizer que ele é eterno, e a gente precisa se posicionar como sacerdotes de Deus diariamente, né, Uber? Perfeito. E isso é a nossa aplicação prática, né? Porque o que acontece? A gente é sacerdote da nova aliança. Se a gente tem essa vocação, como você falou ali, de ensinar, exortar, de instruir o povo, a gente também tem que ter uma vida em santidade. Quando a gente fala em vida em santidade, essa vida é uma santidade espiritual, mas ela não fica só no espiritual, porque você vai ter essa transformação espiritual, mas ela tem que ser manifesta em uma transformação étnica no mundo. Então, quando você tem essa transformação espiritual, você aceita Cristo, você entra nesse reino sacerdotal, você vai ter que ter também uma transformação étnica, sua prática tem que mudar, suas ações, suas condutas têm que mudar. Você tem que ser uma pessoa agora moldada por Cristo, não mais viver como você vivia antes. O que a gente vê agora é falar de uma nova aliança no qual você é mudado espiritualmente, mas as suas práticas seculares ou suas práticas como era na vida anterior, na sua vida pregressa, continua. E isso não existe, porque a árvore tem que dar bons frutos. E não pode uma árvore, uma macieira, dar manga. Não tem como. A árvore tem que dar o seu fruto certo. Então, se você teve a mudança espiritual correta, se você agora faz parte do reino sacerdotal, então você vai gerar frutos desse reino. Agora, se você não gera frutos desse reino, se você não tem essa mudança ética, você talvez não teve essa mudança espiritual ainda que deveria ter ocorrido. Maravilha, maravilha. Olha só, nós chegamos então aqui à página 5, que vai falar sobre o sacerdócio eterno de Jesus. O sacerdócio de Jesus é o tema principal do Novo Testamento, você pode ler em qualquer carta, você vai perceber isso. Ele vai representar uma nova era da relação entre Deus e os homens, em contraste com o sacrifício levítico do Antigo Testamento, que era temporal, ele era limitado. O sacerdócio de Jesus agora ele é eterno e ele é perfeito. O que a gente percebe, irmãos, é que assim o sacerdócio mosaico, né, o sacerdócio levítico, ele foi transitório, ele foi por um período, ele foi por um tempo, ele não seria eterno. Então, com a chegada de Jesus, ele inaugura uma nova fase, uma nova ressignificação de oferecer ofícios agradáveis a Deus, não através agora de rituais ali, né, de sacrifícios, mas o sacrifício agora que seja na carne e espiritual também. Então, ó, baseado em sua ordem divina, Jesus não foi escolhido por homens, mas por Deus, o Pai. Você vai ver isso em Hebreus 5, 7, 11 e 17. Ele foi consumado por sua morte e ressurreição. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito, ele foi completo. Ele elimina qualquer necessidade de novos sacrifícios. E por isso que nós falamos que não acreditamos na necessidade de um milênio, de 1000 anos, construção de um templo, sacrifício de animais, porque Hebreus vai prefigurar exatamente isso. Ele foi feito uma vez por todas, não sendo necessário mais nenhum tipo de sacrifício. O fim do sacerdócio levíticos, com a destruição do templo em 70 depois de Cristo, simbolizou, na verdade, o fim de uma era de sacerdócio levítico. Você vai ver isso em Mateus 27, 51, Hebreus 8, 13. Você vai ver também a incapacidade agora de expiar os pecados, porque se o templo foi destruído, se o sacerdócio levítico ali foi extinto, não tem mais capacidade de expiar pecados. Então o sistema sacrificial levítico, agora, que já não era, né, Hilber, capaz de perdoar nenhum tipo de pecado, né, então agora ele foi extinto definitivamente. E ele foi substituído por um sacerdócio superior, né, o sacerdócio de Jesus Cristo, que é o sacerdócio eterno, Hebreus 7, do 1 a 10. Então, com a mudança de lei, muda-se também o sacerdócio. Hebreus vai falar isso. Paulo está afirmando ali, nós acreditamos que seja Paulo, né? Ele está afirmando que quando muda-se o sacerdócio, necessariamente também muda-se a lei mosaica. Então, a forma da gente prestar cultos ali a Deus também. Então, o que a gente percebe? Que a lei mosaica, ela foi transitória, ela foi dada como tutor, ela nos levou até Jesus Cristo, que era o sacerdócio perfeito. Então, ele foi um tutor, simplesmente isso. Gálatas 3:24 vai falar isso. Com a vinda de Cristo, a lei mosaica, com seus sacrifícios e rituais, agora já não são mais necessárias. A lei de Cristo é baseada na graça. A lei de Cristo revelada no Novo Testamento é baseada no amor de Deus e no amor ao próximo, e não em obras para justificação, visto que as obras nunca justificou ninguém. A lei foi extinta,
Não, muito pelo contrário, ela foi escrita na mente e no coração do povo de Deus através do Espírito Santo de Deus. Você vê isso em Jeremias 31, do 31 ao 33. Essa promessa foi dada, ó, eis que chegará o dia que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Naquele momento, ele fala que haverá uma nova aliança. Jesus, né, Hilber, ali na última ceia, ele levanta o cálice e fala, esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. Ele brinda ali novamente o que foi profetizado em Jeremias 31. Então a gente percebe, irmãos, que o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é eterno, ele é perfeito, e em contraste com o sacerdócio levítico, que era temporal e ilimitado, com a destruição do templo 70 depois de Cristo, simbolizou o fim do sacerdócio levítico, sem a necessidade de uma nova linha sacerdotal que seja étnica, mas agora que ela é espiritual, através da igreja oferecendo sacrifícios a Deus e de Cristo sendo o cabeça desse corpo espiritual. Amém, Hilber? Perfeito, e você falou uma coisa que é fundamental, que Paulo vai falar, que a lei serviu como um tutor. E a gente já percebe que isso que Paulo estava em mente, ele estava com o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava sendo produzido, as cartas estavam sendo escritas ainda, então você não tinha ali um fechamento do Novo Testamento. Então, quando Paulo tira essa ideia de tutor, ele vai fazer uma referência que me parece a Gênesis 49, tá? Que é a bênção de Jacó aos seus filhos. E quando chega para ajudar, ele vai falar o quê? Que o cedro, ou seja, que a lei não sai de Judá até que venha Siló. E o que vai acontecer quando chegar Siló? Todos os povos se congregarão a ele. Quem é Siló aqui, né? Tipicamente falando, Cristo. Ou seja, a lei, o sacerdócio fica em Judá. Tanto é que quando você tem ali as duas casas se separando, Samaria, a casa do norte, ele sai e ele some. Mas a casa do sul, Deus mantém. Por quê? Para cumprir essa promessa desde lá do filho de Jacó, de Judá, da Judá. Então, o que a gente percebe? Judá fica com o cedro, ou seja, com a legislação, com o sacerdócio, até que venha Siló. Quem é Siló? Veio Cristo. Quando Cristo veio, agora todos se congregarão a ele. E aí Paulo, ele vai tirar isso, como o Max falou, vai tirar esse conceito de tutor, como o Max falou, desse pensamento, de Gênesis 49. A partir daí, ele vai falar que quando o herdeiro era menino, nada se difere do servo. Ou seja, quando você é menino, você ainda está debaixo da lei. Você é servo da lei. Porém, vai chegar um tempo onde o menino vai atingir a maioridade. Que tempo é esse? É no sacerdócio, agora eterno, no sacerdócio verdadeiro de Cristo. Em Apocalipse 1, como foi falado aqui pelo Max, você já vai ver Cristo ali, no meio de um tabernáculo celestial, andando com uma roupa sacerdotal, fazendo ali o sacrifício de tardes e manhãs, ou seja, mexendo na menorá. Então a gente percebe toda essa ligação. Gênesis 49, a lei vai ficar em Judá. Chega Cristo, acaba a lei de Judá e passa para ele agora. Maravilha, lindo. Irmãos, só mais um minuto para a gente tá encerrando. Eu estou entrando no último módulo. Você que ficou até aqui, você é guerreiro de estudo, você é espartano, ok? Vamos fazer um comentário aqui abaixo. Deixa eu ver se eu consigo... Oi, Uber, eu vou pedir para você colocar na tela, a hora que a gente for editar, a palavra Cohen. A palavra Cohen é C-O-H-E-N. C-O-H-E-N. Cohen. Cohen, do hebraico, ele vai falar que é sacerdote. Então ele vai falar da palavra sacerdote. Então coloca aqui abaixo na descrição desse vídeo a palavra Cohen. Eu sou sacerdote de Deus. Eu sou sacerdote do Altíssimo. Coloca aqui abaixo uma frase bonita pra gente ver. Além de você abençoar a nossa vida, você também tá abençoando o algoritmo que vai mostrar isso aqui para mais pessoas e edificar muito mais vidas. Amém? Então vamos lá. Coloca aqui abaixo Cohen. Eu sou sacerdote de Deus. O Wilber vai jogar no lettering aí pra gente. Vamos lá. Pessoal, olha assim, ó. Sem templo, deixa eu puxar pra cá pra vocês verem, ó. Então, ó, não tem templo, não tem sacerdote. Será mesmo que então não tem templo, tem sacerdote? Mesmo com a destruição do templo 70 depois de Cristo, o centro físico da adoração judaica foi reduzido a ruínas, levando muitos a questionarem o futuro e a fé da própria validade do sacerdócio. No entanto, essa tragédia também representou a culminação de um processo profético iniciado no Antigo Testamento. Você vai ver em Êxodo 19:5, Deus está fazendo a promessa que vai fazer um reino de sacerdote. Então essa promessa aponta para um sacerdócio universal, não mais limitado, nem a uma tribo específica, nem uma etnia física, um povo étnico e nem um local físico, geográfico, irmãos. Agora o cumprimento dessa profecia se revela em Apocalipse 1:6, onde Jesus Cristo é descrito como que nos fez rei de sacerdotes para Deus o Pai. Através do sacrifício de Jesus, todos os que creem nele são
tornados então sacerdotes diretos de Deus. Então, assim, a igreja, como corpo de Cristo, exerce hoje o sacerdócio eterno, não em templos feitos por mãos humanas, mas no corpo, em espírito e em verdade, como vai falar João 4, do 23 ao 24. Gente, foi um trabalho de pesquisa homérico esses versos bíblicos. Eu vou falar para você, se você puder, baixa esse e-book, porque você vai complementar o estudo na sua casa, sem dizer que você vai ler, né? Eu já vi isso, né? Se você ouve alguém falar alguma coisa, você grava de 3 a 5%. Se você ouve e lê, você grava 10%. Se você assiste um vídeo, ouve e lê, você grava mais de 40%. Então, irmãos, baixe esse e-book. Além de edificar e abençoar o nosso ministério, você também está ampliando os seus estudos. Vamos lá. Nós somos chamados para o sacerdócio. Ao longo do Novo Testamento, nós vamos encontrar diversos ensinamentos sobre o sacerdócio de todos os crentes. Então, Jesus, durante seu ministério, ele ensinou aos seus discípulos a importância dessa função. Você vê em Mateus do 6, do 9 ao 13. Você vai ver ele instruindo, ensinando a orar, ensinando a jejuar. Jesus reconhecendo Deus o Pai, pedindo o seu reino. Então essa oração nos revela a natureza sacerdotal da igreja intercedendo pelo mundo e buscando a vontade de Deus. Os discípulos também pregaram ensino sobre o sacerdócio, vem em 1 Pedro 2,9, somos chamados sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com a responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Outro verso que vão reforçar exatamente isso, ó, Apocalipse 5,10, e nos fizestes para nosso Deus e reis e sacerdotes sobre a terra. Hebreus 13,15, por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isso é, fruto de lábios que confessam seu nome. 1 Pedro 2,5, vós também como as pedras vivas sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis. Então todo o Novo Testamento vou corroborar com essa ideia. Os discípulos ensinando a igreja a ser um reino de sacerdote. Então, a destruição do templo 70 depois de Cristo não significa o fim do sacerdócio, mas, na verdade, a sua transformação, uma ressignificação. Hoje a igreja exerce o sacerdócio eterno, não mais em locais físicos, mas em seus próprios corpos, oferecendo sacrifícios espirituais de louvor a Deus. A importância da santidade, então, irmãos, nesse momento, ela se torna ainda mais evidente nesse contexto, como sacerdotes devemos ser, então, separados, vivendo uma vida santa de dedicação. Hilber, então, é até pior, né, Hilber? As pessoas falam que a gente fala muito de santidade, nós somos legalistas, mas é até pior, porque pensa assim, ou melhor, né, porque você pensa assim, antigamente eles tinham que lavar as vestes, lavar as roupas, lavar tudo. Hoje nós temos que lavar essa casa, né, lavar onde o Espírito Santo de Deus habita. Por isso que o pecado da prostituição contra o corpo é um pecado que fere a Deus mais do que os outros pecados, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e os nossos pecados acabam fazendo separação entre nós e nosso Deus. Então o que a gente percebe, Hilber, é que as pessoas cantando naquela casa assim, essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Aí Deus fala assim, mas eu não vou entrar. Por quê? Porque essa casa tem que estar limpa, né, Hilber? A santidade agora, mais do que nunca, ela é extremamente importante para o cristão. Sermos separados, mas sermos santificados ao Senhor também, não é isso, parceiro? Sim, exatamente. E essa questão do templo, né, que você falou, é muito, muito interessante. Porque esse é o argumento, né? Não tem templo. Mas tem templo sim, porque o próprio Cristo falou que vai ter templo. Ele falou, destrua esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Na sua ressurreição, os apóstolos entenderam que era do seu corpo. E aí Pedro vem e fala, Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular, e nós somos pedras vivas, que sob essa pedra angular, essa base, que a base é Cristo, nós somos edificados casa e morada para Deus. Então você vê um templo aí espiritual, você vê um sacerdócio espiritual, porque se tem sacerdócio, tem templo. E mais, no Apocalipse tem a conclusão, que é eis o tabernáculo de Deus ao templo de novo com os homens. Agora é o que? A habitação plena de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, habitando junto com seu povo na eternidade. Então a gente percebe, teve um tabernáculo móvel, teve ali um templo da antiga aliança, agora nós temos um templo na nova aliança, que é o corpo de Cristo, e no final vamos ter esse último tabernáculo, que é na eternidade, a plenitude de tudo revelado e consumado, e a gente habitando com Deus para sempre. Maravilha, maravilha. Então, ó, se você que chegou até aqui, que você é guerreiro espartano, você vai fazer um comentário aqui, Cohen, eu sou sacerdote de Deus. Eu sou o sacerdócio eterno de Deus, amém? E olha só, eu queria aproveitar e mostrar essa novidade para vocês, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Nós lançamos o clube Papo com Deus, então o Papo com Deus Club, chegou a hora de mergulhar mais fundo. Então assim, você pode escolher à vontade e-books avulsos ou uma assinatura ilimitada mensal. Você vai ter todos os e-books que a gente já tem lá, materiais que são exclusivos, tá? Não vai pensando que era só aqueles e-books que nós tínhamos gratuitos, tem
vários mapas mentais lindos. Tem as nossas revistas também para você se edificar. E aqui estão alguns e-books em destaque, ó. Nós colocamos aqui já o dicionário do Apocalipse, ou manual de tipologia do Apocalipse, que tá incrível esse e-book aqui. Tá aqui, ó, pornografia, como vencer, edificação da obra do Senhor, as leis de Deus, tabernáculo de Moisés, viagem de Paulo. Tem alguns e-books antigos, mas tem vários e-books novos. Eu escrevi agora sobre o conflito de Jerusalém lá na Palestina e a Palestina, o que tem a ver. Nós temos aqui o plano de salvação, que foi um mapa mental que nós fizemos com o irmão Juliano, lá de Cascavel. Gigante esse mapa, cara. Esse mapa é gigante, assim, de grande. E tudo isso. Ah, Max, eu quero comprar só esse aqui. Tudo bem, você pega aqui R$39. Max, eu quero abençoar a vida de vocês e quero assinar o clube. Você clica aqui, você vai pagar em 12 vezes e você pode assinar o clube do Papo com Deus. Você vai pagar 12 vezes de R$29. De quebra, você ainda está abençoando o nosso ministério. Angola, Moçambique, Portugal, Nordeste brasileiro, Brasília, Goiânia e todos os outros estados que a gente vem abençoando. Então, Max, eu quero um e-book específico, não quero nenhum desses aí. Aí você vai clicar aqui em mais e-books e você vai ter toda aquela chuva de e-books que nós já temos e você conhece o nosso trabalho, tá bom? Então você vai carregando aí, vai passando para baixo, tem e-book que não acaba mais. Então você tem uma forma agora de abençoar o nosso ministério. Precisamos da sua ajuda, o Papo com Deus precisa da sua ajuda. Chegou o tempo agora que a gente precisa ir mais longe e agora a gente precisa de vocês. É o que eu te falei, além de vocês se edificar, você também consegue abençoar o nosso ministério e ajudar pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que estão precisando da nossa ajuda, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Lembrando, hein, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no nosso canal e dá um like nesse vídeo aqui para edificar a nossa vida. É apenas um clique, sem esforço nenhum e você está abençoando a nossa vida, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.